subordinadas. Pronto, já começou a gravação. Boa aula, queridos. Falou. Vamos lá, pessoal. É muita coisa, eu sei que é muita coisa e o tempo é curto. Bom, vamos ver as funções subordinadas. O que é uma função subordinada? Como o próprio nome sugere, ela está subordinada a uma outra função. Ela está subordinada à função hidrocarboneto. Ou seja, a função éter, aleto e nitrocomposto são funções que não têm sufixo. Elas são funções que dependem dos hidrocarbonetos. Elas são consideradas como se fossem ramificações dos hidrocarbonetos. Então, o sufixo é O, é o mesmo sufixo de hidrocarboneto. E como é que você vai identificar que é um éter, um aleto ou um nitrocomposto? Por um grupo de átomos ou por um átomo. No caso do éter, o que caracteriza o éter é esse oxigênio aqui. Ó. Esse oxigênio, entre duas cadeias, que a gente chama de R1 e R2, tá? Como um heteroátomo, é o que caracteriza a função éter. Então, por exemplo, aqui o oxigênio está entre metil e metil. O aleto é caracterizado por esse elemento X. Quem é esse elemento X? É um halogênio. Normalmente, flúor, cloro, bromo ou iodo. Então, aqui eu coloquei como exemplo o bromo. E o nitrocomposto? O que caracteriza ele é esse grupo de átomos NO2, chamado de nitro. Daí o nome nitrocomposto. Tá? Então, toda vez que você vê um oxigênio como heteroátomo, eu tenho um éter. Você vê um halogênio ligado na cadeia, flúor, cloro, bromo, iodo, eu tenho um aleto. E quando você vê um nitrocomposto, o NO2 ligado na cadeia, né, eu tenho um nitrocomposto. Nomenclatura IUPAC deles, a mesma nomenclatura IUPAC dos hidrocarbonetos. A diferença é que esse halogênio, esse NO2 e esse oxigênio vai funcionar como se fosse uma ramificação da cadeia principal. Só que quando eu tenho o oxigênio, nós vamos ter alguns radicais novos, chamados de radicais alcóxes. O que é um radical alcóxe? É quando eu tenho um radical, aqui no caso, o metil, ligado no oxigênio. Quando eu tenho o metil ligado no oxigênio, ele deixa de ser metil e ele passa a ser metóxi. O que é metóxi? É o metil menos o íon mais o óxido. Tu tira a terminação íon do radical e acrescenta a terminação óxido. Porque a valência livre não está no metil, a valência livre está no oxigênio. Então, todos aqueles radicais que nós vimos, hidrocarbonetos, eles vão ter também um radical correspondente em alcóxe. Então, se eu tiver, por exemplo, esse cara é o etil, com o oxigênio ele é o etóxi. Aqui eu tenho o propil com o oxigênio, propóxi. Aqui eu tenho o isopropil com o oxigênio, isopropóxi. Beleza? Então, aqueles radicais que nós vimos lá no início, metil, etil, propil, butil, etc., todos eles, se estiverem ligados a um oxigênio, eles vão passar a ser chamados de metóxi, etóxi, propóxi, butóxi, tá? Tira a terminação il e coloca a terminação ox. E para que isso? Porque quando eu tiver um éter, vai aparecer um radical alcóxi. Aqui é um metil, por exemplo. Com o oxigênio vai ser o metóxi. Se fosse etil com o oxigênio, vai ser o etóxi. Bora ver exemplos que pode ficar mais claro. Então, eu quero o nome IUPAC desses éteres. Qual é a regra? A nomenclatura IUPAC dos hidrocarbonetos. Então, aqui, como o oxigênio é um heteroátomo, você vai ter que escolher a cadeia principal. Como as duas cadeias são iguais, tanto faz se você escolhe a da esquerda ou a da direita. Eu escolhi assim. Aqui vai ser a cadeia principal, tudo que está ligado à cadeia principal é ramificação. E essa ramificação é o metóxi, o metil com o oxigênio. Então, o nome desse cara vai ficar metóxi,
metano. Nome da cadeia principal, um carbono, met. Ligação simples, ano. Como se fosse um alcano. Por isso que é uma função subordinada. Ela está subordinada à nomenclatura dos hidrocarbonetos. Aqui nesse caso, são diferentes. Então, a cadeia principal é a que tem mais carbonos. Então, no caso, a cadeia principal é a que tem 2 carbonos. E esse cara aqui é um metóxi, né? Então, o nome dele vai ficar metóxi, cadeia principal 2 carbonos, et, ligação simples, ano. Metóxi, etano. Aqui, de novo, as cadeias são iguais. Então, tanto faz. Então, eu vou falar que essa é a cadeia principal, isso é uma ramificação etóxi. Então, o nome, etóxi, etano. O etoxetano é o éter comum, também chamado éter sulfúrico, também chamado éter etílico. Etílico porque, se olhar para os radicais, isso aqui é etil, aqui também é etil. É uma nomenclatura vulgar. Aqui, ó, cadeia principal é quem tem mais carbonos. O que está fora da cadeia principal é ramificação. No caso aí, é um etóxi. Você deve numerar para dizer em que carbono está o etóxi. No caso aqui, o etóxi está no carbono 2. Então, o nome vai ficar 2, etóxi, cadeia principal 3 carbonos, prop, ligação simples, ano. 2 etóxi, propano. Aqui, cadeia principal é o benzeno. Isso é uma ramificação, metóxi. É um hidrocarboneto aromático. Então, o nome metóxi, benzeno. Cadeia principal é o benzeno. Esse cara é o isopropóxi. E esse cara aqui é o metil, né? Numera, em ordem alfabética, 1 isopropóxi, 3 metil. Cadeia principal, benzeno. Aqui uma cadeia maior um pouco. Cadeia principal vai estar do lado esquerdo. Isso aqui vai ser uma ramificação. Uma ramificação etóxi. Numera da extremidade mais próxima da dupla. Beleza? Se você olhar aqui nesse caso, eu tenho a dupla no carbono 4. Se eu numerar isso daqui, ia ficar 1, 2, 3, 4. E aí empatar. Quem desempata é a ramificação. A ramificação aqui está no carbono 2. Tá? Isso aqui é etóxi. Isso aqui é etil. Isso aqui é metil. Em ordem alfabética, primeiro o etil, depois o etóxi, depois o metil. A cadeia tem 8 carbonos, oct. Tem uma dupla no carbono 4, 4N, como se fosse um alceno. Então fica 5 etil, 2 etóxi, 6 metil, oct, 4N. Oct porque tem 8 carbono, 4N porque tem uma dupla do carbono 4. Pode colocar esse 4 aqui na frente. 4 octeno. Não tem problema. Aqui a cadeia principal é a fechada. Numera a partir da dupla, como se fosse um cicleno. E aqui eu tenho metóxi, metil e isopropil. Em ordem alfabética, primeiro o isopropil, depois o metil, depois o metóxi, cadeia fechada, ciclo, 6 carbonos, X, ligação dupla, N. O esquema do H de novo. Se colocar tudo junto, tira o H. Se quiser colocar o H, coloca um hífen. E quando for um aleto? Quando for um aleto, você escolhe a cadeia principal, numera, e o halogênio é uma ramificação.
Tá? Como aqui o metóxi é uma ramificação, por isso que é uma função subordinada. Então, no carbono 2 tem um bromo. A cadeia tem 3 carbonos, só ligação simples, 2 bromo, propano. Tá? Como se fosse um alcano, que no carbono 2 tem uma ramificação bromo. Aqui a cadeia principal é o benzeno. Numera, por ordem alfabética, primeiro o cloro. Esse cara aqui é o isobutil e aqui é o metil. Então, 1 cloro, 3 isobutil, 5 metil e a cadeia principal é o benzeno. Aqui uma cadeia aberta, eu tenho flúor e tenho bromo. Tenho 2 halogênios. Cadeia principal aqui tem mais carbonos. Numera da extremidade mais próxima da dupla. Coloca as ramificações em ordem alfabética. Primeiro bromo, depois etil, depois flúor, depois o metil. Cadeia 10 carbonos, DEC, ligação dupla, N. Então ficaria 6 bromo, 4 etil, 2 flúor, 3 e 7 dimetil, 10 carbonos DEC, uma dupla no carbono 4, 4N. Pode colocar o 4 aqui para frente, 4 descendo. Aqui é a cadeia principal, a cadeia fechada. Numera. No carbono 1, eu tenho iodo e metil. E no carbono 3, eu tenho o vinil. Em ordem alfabética, primeiro o iodo, depois o metil, depois o vinil. Então, ficaria 1 iodo, 1 metil, 3 vinil, cadeia fechada, ciclo, 5 carbonos, pentano, só tem ligação simples. E quando eu tiver um nitro composto, eu tenho o grupo NO2. Numera, aqui tanto faz, os grupos NO2 estão equidistantes. Por onde você começar vai ficar 1, 3, 5. Né? Como são 3 grupos nitro, você vai colocar assim, 1, 3, 5, trinitrobenzeno. Esse cara é um explosivo conhecido pela sigla TNB, trinitrobenzeno. Tem um mais famoso que ele, que é esse aqui. Agora você vai numerar, como tem o metil aqui, ó, vai numerar dessa forma aqui para o metil ficar no carbono 2. Tá? Então ficaria assim, ó. 2 metil, 1, 3, 5, trinitrobenzeno. Esse é o TNT, o trinitrotolueno. E de onde é que vem esse tolueno? Tolueno nós vimos no início da aula, lá na cola. Falei que ele era usado na cola de sapateiro. Tolueno é esse cara aqui. Tá? Se você olhar, ó, o tolueno está bem aqui. E ele é usado na fabricação do TNT. Existe uma reação na química orgânica chamada nitração, a gente vai ver lá na frente, onde nós pegamos o tolueno, que é um derivado do petróleo, e colocamos esses grupos NO2 nessas posições 1, 3 e 5, uma reação de nitração. E a gente produz o TNT. Daí o nome, trinitrotolueno, porque ele é de origem do tolueno, que é o metilbenzeno. E aqui eu tenho um composto de cadeia fechada. Mas é uma cadeia fechada que está meio diferente daquilo que a gente está acostumado, né? Esse cara aqui, ó, são modelos espaciais para o ciclo hexano. Quando a gente escrevia o ciclo hexano, a gente escrevia como se fosse um hexágono regular. Na verdade, ele não é um hexágono. Ele tem um modelo espacial. Ele tem essa forma
de bote ou barco, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. É o ciclo hexano. Só que esses carbonos aqui, ó, esses 2, estão fora do plano. Esses 4 estão no mesmo plano. Então fica parecido com um barquinho, com um barco, ou um bote, né, chamado de modelo bote ou cadeira. Se eu pegar esse carbono e fizer uma torção para baixo, ele fica desse jeito aqui, ó. Aí é chamado de modelo cadeira, tá? Então, tu vai encontrar, às vezes, o ciclo hexano não escrito da forma tradicional, como se fosse um hexágono, porque, na verdade, não é. Na verdade, ele tem essa forma mesmo, na forma de bote ou barco, ou então na forma de cadeira. Então, aproveitei essa questão para logo adiantar isso para vocês. Quando aparecer isso aqui, é o ciclo hexano. A gente escrevia como se fosse um hexágono, semelhante ao benzeno. Mas, na verdade, não é um hexágono, é um modelo espacial. Mas a nomenclatura é a mesma. Você vai numerar. No carbono 1, eu tenho etil. No 2, eu tenho nitro. E no 4, eu tenho metil. Em ordem alfabética, o metil vem na frente do nitro. M vem na frente de N. Então, ficaria 1 etil, 4 metil, 2 nitro, ciclo hexano. Tá? Então, às vezes, o ciclo hexano vem escrito dessa forma aqui, ou dessa, são os modelos espaciais, que é a forma mais correta de escrever o ciclo hexano. E aqui eu tenho uma função mista, porque eu tenho aqui, ó, um éter, um nitro composto e um haleto. Então, cadeia principal, numera da extremidade mais próxima da dupla, coloca as ramificações em ordem alfabética. Vamos ver o nome delas. Cloro, nitro, etil, metóxi e fenil. Em ordem alfabética, primeiro o cloro, depois o fenil, depois o etil, depois o fenil, depois o metóxi e, por último, o nitro. A cadeia tem 7 carbonos, hept, uma dupla no carbono 2, ficaria 2 cloro, carbono 2 tem cloro, 5 etil, 4 fenil, 6 metóxi, 3 nitro, 7 carbonos, hept, a dupla no carbono 2, 2N. De novo o esquema do H. Se colocar tudo junto, tira o H, que não existe H entre duas vogais na língua portuguesa. Se colocar o 2 para frente, aí o H pode começar a palavra na língua portuguesa. Vamos ver as funções oxigenadas. Funções oxigenadas são funções que têm, além de carbono e hidrogênio, tem também o oxigênio. Nós temos várias, tá? Vamos começar com álcool. E como é que eu identifico um álcool? Agora, pessoal, você vai ter que estar atento para o que nós chamamos de grupo funcional. O grupo funcional do álcool é o OH, chamado de hidroxila. Sempre que a hidroxila estiver ligada numa cadeia, um radical saturado, metil, por exemplo, eu tenho um álcool, que vai mudar na nomenclatura IUPAC, o sufixo. Para álcool, o sufixo é ol. Tá? Então, por exemplo, esse composto aqui tem um carbono, met. Ligação simples, an. Sufixo, ol. Esse cara é o metanol. Beleza? Fenol. O grupo funcional também é hidroxila.
tá? Só que está ligado no composto, num anel aromático, que a gente chama de AR, no benzeno, por exemplo. Tá? O sufixo também vai ser ol. Esse cara pode ser chamado de benzenol. Benzeno, mais o sufixo ol, benzenol. O aldeído. O aldeído tem esse grupo funcional chamado de carbonila primária. Vai aparecer um C dupla O e esse C dupla O vai estar ligado no hidrogênio. Ele vai estar na extremidade da cadeia. E esse carbono é um carbono primário. Por isso o nome carbonila primária. O sufixo do aldeído é al. Então, esse cara tem 2 carbonos, seria chamado de etanal. A cetona também tem uma carbonila, C dupla O, mas está no meio da cadeia, ó. Não tem esse hidrogênio aqui, ó. Esse carbono aqui é um carbono secundário, por isso é chamado carbonila secundária. O sufixo da cetona é ona. Então, por exemplo, essa tem 3 carbonos, o nome dela seria propanona. Tá? Nós temos ainda ácidos carboxílicos. O grupo funcional é chamado de carboxila. É o C dupla O, mas tem mais uma hidroxila aqui, ó. Tá? O sufixo do ácido é oico. Então, esse cara aqui seria ácido etanóico. 2 carbonos, et. Ligação simples, an, sufixo oico. O sal orgânico, ele parece o ácido. Só que em vez do hidrogênio aqui, ó, eu tenho um metal. Tá? O grupo funcional dele é chamado de carboxilato. É esse grupo orgânico. Mais o metal, que é o N. O sufixo dele é oato. A nomenclatura dele, 2 carbonos, ficaria etanoato de... Aí tu fala o nome do metal, de sódio. Não te preocupa que a gente vai ver um por um daqui a pouco. Nós temos o éster. O éster tem esse grupo funcional, parecido também. Só que eu tenho mais um radical aqui, que nós chamamos de R'. Tá? Esse radical aqui, nesse caso aqui, é um metil. O sufixo também é oato. O nome desse cara seria etanoato de metila. Ok? Isso tem que estar ligado nos grupos funcionais. São eles que identificam a função orgânica. E de acordo com a função, tu vai ter um sufixo. Vamos começar pelos álcools. Então, o que é um álcool? Sempre que eu tenho uma hidroxila ligada em carbono sp3. Carbono sp3 é aquele carbono que só faz ligação simples. Se eu tiver uma hidroxila ligada em carbono sp2, que não seja aromático, aí eu tenho um enol. E se eu tiver uma hidroxila ligada em carbono sp2 aromático, aí eu tenho um fenol. Tá? Então, álcool, hidroxila ligada em carbono sp3, enol em carbono sp2 não aromático, fenol em carbono sp2 aromático. A nomenclatura de álcool e de enol é a mesma. A de fenol vai ter algumas diferenças. Vamos começar pelo álcool agora. Então, nomenclatura IUPAC de álcools. É a mesma regra de nomenclatura IUPAC dos hidrocarbonetos. Primeiro escolhe a cadeia principal, só que agora a cadeia principal deve ter a maior quantidade de hidroxilas, de grupos funcionais. Depois, insaturações. Depois, carbonos. Depois, ramificações. Quem comanda a numeração vai ser o grupo funcional, vai ser a hidroxila. Depois, posição e nome das ramificações em ordem alfabética e o nome da cadeia principal, que mudou agora, mudou o sufixo. Para álcool, o sufixo é ol. Então, esse cara, por exemplo, tem um carbono. Esse cara vai ser o metanol.
prefixo met, ligação simples an, sufixo ol. Esse cara que a gente falou nisso da aula, tem 2 carbonos, esse é o famoso etanol. 2 carbonos, et, ligação simples an, sufixo ol. O etanol é o álcool mais famoso que tem, né? É o álcool comum, também conhecido como álcool etílico. A partir de 3 carbonos, pessoal, você tem que numerar a cadeia para dizer em que carbono está a hidroxila. Então, aqui a hidroxila está no carbono 1. Então, o nome vai ficar prop, 3 carbonos. An, só ligação simples. 1 ol, porque a hidroxila está no carbono 1. Você pode pegar esse 1 e colocar aqui para frente. 1 propanol. Tá? Então, é um álcool porque termina em ol. Tem 3 carbonos, sendo que a hidroxila está no carbono 1. Aqui, ó, eu também tenho 3 carbonos, só que a hidroxila agora está no carbono 2. Então, o nome vai ficar propan 2-ol, ou 2-propanol. Vou pegar um marcador aqui. Aqui também, ó, eu tenho 4 carbonos. Tem que numerar. Numera da extremidade mais próxima da hidroxila. Como a hidroxila está no carbono 2, o nome vai ficar butan 2-ol, ou 2-butanol. Para indicar que essa hidroxila está no carbono 2. Aqui eu tenho, além da hidroxila, uma ligação tripla. Então, você numera, você vai ter que dizer aonde está a hidroxila, aonde está a tripla ligação. 6 carbonos, hex. Tripla, in. Álcool, ol. Juntando tudo, hex, porque a cadeia tem 6 carbonos. 2 in, porque no carbono 2 tem uma tripla. 1 ol, porque no carbono 1 eu tenho a hidroxila, que é o álcool. Pode colocar esses 2 aqui para frente, 2 hexin, 1 ol. Então, como eu falei no nomenclatura IUPAC, você tem que dar todas as informações do composto. Onde está a ramificação, onde está o grupo funcional, onde é que está a dupla, ou onde é que está a tripla. Lembra dele? Ciclo hexano, né? Cadeia fechada. Numera. No carbono 3 tem um metil. Cadeia fechada, ciclo. 6 carbonos, hex. Ligação simples, an. Como é um álcool, ol. Se quiser colocar o H, coloca um hífenzinho para ficar uma palavra composta. 3-metil, ciclo, hexanol. Aqui, estrutura em linha. Numera da extremidade mais próxima da hidroxila. Beleza? Eu tenho 4 carbonos. Prefixo but. Tem uma dupla no carbono 3. 3 em. É um álcool. No carbono 2. 2-ol. But 3 em 2-ol ou 3-butém 2-ol. Aqui eu tenho 2 hidroxilas e 2 duplas. Então a cadeia principal vai vir daqui, ó. Seria esta cadeia principal aqui. Aqui eu tenho metil, metil e etil. Numera da extremidade mais próxima do grupo funcional. Então seria da direita para a esquerda. No carbono 5, eu tenho um etil. Nos carbonos 4 e 6, eu tenho dimetil. 8 carbonos, oct. Uma dupla no carbono 4, outra dupla no carbono 6. 4, 6, dien. Uma hidroxila no carbono 2, outra hidroxila no carbono 3. 2, 3, diol.
Pode colocar esse 4,6 aqui para frente do prefixo. Vai ficar 4,6 octadien 2,3 diol. Então, todo mundo está localizado no composto. Fenol. Fenol é quando a hidroxila está ligada em carbono aromático. Esse é o fenol mais comum que tem. Chamado de fenol comum, benzenol, ácido carbólico, ácido fênico, ácido fenílico, hidroxibenzeno, monodroxibenzeno. Tudo sinônimos, tá? E ele é a base da nomenclatura IUPAC. Só que eu tenho dois tipos de nomenclatura IUPAC para fenol. Primeiro tipo, quando eu tenho monofenóis. O que é um monofenol? É quando eu tenho isso aqui, ó. Apenas uma hidroxila. É um monofenol. Derivado do benzeno. A cadeia principal é o benzeno. Tá? Como é que você vai fazer? A cadeia principal corresponde ao fenol comum, que é a hidroxila ligada no benzeno. A numeração da cadeia principal começa da hidroxila. Então aqui vai ficar 1, 2. Vai colocar a posição e o nome das ramificações em ordem alfabética e o nome da cadeia principal, que é fenol. Então vai ficar assim, ó. Numera 2-metilfenol. Beleza? Lembra que a posição 1, 2 também é chamada de orto. Então tu pode chamar de ortometilfenol. Ou 2-metilfenol ou ortometilfenol. Nome vulgar desse cara, ortocresol. Aqui eu tenho 1,3. No caso vai ficar 3-metilfenol. 1,3 eu posso chamar de meta. Metametilfenol. Nome vulgar, metacresol. E aqui eu tenho 1,4. 4-metilfenol. Ou para-metilfenol. Esse é o para-cresol. Aqui eu tenho 3 ramificações. Aí tu vai colocar em ordem alfabética. Primeiro o etil, depois o metil. Então vai ficar 2-etil, 4-metilfenol. Bom, essa nomenclatura é quando eu tenho apenas uma hidroxila. Eu falo que é um monofenol. Se eu tiver polifenol, polifenol é quando eu tenho mais de uma hidroxila. A única coisa que vai mudar é o nome da cadeia principal. Não vai ser mais fenol, vai ser benzeno. Benzeno. Aí se tiver 2 hidroxilas, diol. Se tiver 3, triol. Se tiver 4, tetrol. Por aí vai. Então, por exemplo, esse cara aqui, ó, numera 1, 2, é benzeno, 1, 2, diol. Ou 1, 2, benzeno, diol. Beleza? Pode colocar 1, 2 antes do nome da cadeia principal ou antes do diol. Pode colocar também orto, né? Orto, benzeno, diol. Aqui, ó, numera. Agora eu tenho uma ramificação, metil. Está no carbono 3. Então, 3-metil, benzeno, 1, 2, diol. Ou 1, 2, benzeno, diol. Aqui eu tenho 3 hidroxilas. Numera, como são 3, triol. Benzeno, 1, 2, 4, triol. Ou 1, 2, 4, benzeno, triol. E aqui eu tenho 2 hidroxilas e 2 ramificações. Em ordem alfabética, primeiro o etil. 2-etil, 4-metil, benzeno, 1,3, diol. Ou 1,3, benzeno, diol. Então, quando eu tenho monofenóis apenas com uma hidroxila, a cadeia principal é chamada de fenol. Quando eu tenho mais de uma, vai ser benzeno, triol, diol, depende do número de hidroxilas. Vamos ver os aldeídos. Os aldeídos
tem como grupo funcional esse grupo aqui, ó. Carbono duplo oxigênio com o hidrogênio. O aldeído mais simples é esse que só tem um carbono. Ele é o mais conhecido, é o formol, né? Também chamado de formalina. Nomenclatura IUPAC. Mesma nomenclatura IUPAC dos álcools. A diferença é o sufixo. Agora o sufixo vai ser o quê? Al. Então esse cara tem um carbono, prefixo met. Quando o cara tem um carbono, o infixo é an. Porque não dá para ele fazer dupla entre carbonos. Só tem um carbono, não dá para fazer dupla com outro carbono. E o sufixo é al. Então, metanal, que é o formol. Se eu tiver 2 carbonos, aí vai ser o prefixo et. Ligação simples entre os carbonos, an, e o sufixo al. Lembra que o infixo é sempre a ligação entre os carbonos. Eu não conto essa dupla aqui, porque aqui é entre carbono e oxigênio. Aqui eu tenho 3 carbonos, prefixo prop, só que tem uma dupla agora. Esse cara é o propenal. Aqui também eu tenho uma cadeia maior e tem uma ligação tripla bem aqui, ó. Tá aqui o aldeído. A cadeia principal sempre começa pelo aldeído. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então seria essa a cadeia principal aqui. Isso aqui é a ramificação: etil, metil, etil e etil. Numera da extremidade que está o grupo funcional. Então aqui seria essa numeração. Não esquece de colocar a posição da tripla ligação. Então, em ordem alfabética: 2, 3, 6, trietil. São esses 3. 7, metil. 8 carbonos, oct. No carbono 4 tem uma ligação simples, in. E o sufixo de aldeído, al. Poderia colocar 4 octinal. Esse 4 aqui poderia vir aqui para frente do prefixo, também está certo. Agora eu tenho 2 grupos funcionais. Um em cada extremidade. Quando tiver mais de um grupo funcional, 2 grupos funcionais, a cadeia começa num e termina no outro, né? Numera da extremidade mais próxima da dupla, então, já que em cada extremidade eu tenho um grupo funcional. Se você contar daqui, fica 1, 2, 3, 4. Por daqui fica 1, 2, 3, 4, 5. Aqui está mais próximo. Então, numera da direita para a esquerda. Aqui é etil, está no carbono 7. Aqui é metil, está no carbono 3. Aqui tem uma dupla no carbono 4 e tem 2 grupos funcionais. Ficaria, então, 7 etil, esse etil no carbono 7. 3 metil, metil no carbono 3. 9 carbonos, non. No carbono 4, uma dupla, 4 em. Como são 2 grupos funcionais de al. Tá? Ou 4 noneno de al. Não confundir os aldeídos com as cetonas. No aldeído, o grupo funcional está na extremidade, que tem esse H aqui. É um C dupla O, H, chamado carbonila primária. Na cetona, eu também tenho uma carbonila, mas ela é secundária. Ela está no meio da cadeia. Essa aqui é a cetona mais famosa que tem o nome de acetona. Nome vulgar, né? Nomenclatura IUPAC são as mesmas 4 regras. O que vai mudar é o sufixo. Agora o sufixo para cetona é ona. Então, por exemplo, 3 carbonos, esse cara vai ser a propanona.
3 carbonos prop, entre os carbonos ligação simples an, sufixo ona. 4 carbonos, butanona. A partir de 5 carbonos, você tem que numerar a cadeia. Então, olha, aqui tem 5 carbonos, pentanona. Aqui também tem 5 carbonos, pentanona. A diferença é que aqui o oxigênio está no carbono 2 e aqui o oxigênio está no carbono 3. Então, você vai chamar o primeiro de pentanona, de 2-pentanona, ou pentan-2-ona, e o segundo de pentan-3-ona, ou 3-pentanona. Então, a partir de 5 carbonos, você deve numerar a cadeia para dizer onde é que está o grupo funcional. Aqui uma cetona de cadeia fechada. Numera a partir do carbono do grupo funcional. 1, 2, 3, 4. No carbono 4 tem o etil, no carbono 3 tem o metil. A cadeia é fechada, ciclo, tem 5 carbonos, pente. No carbono 2 tem uma dupla, 2 em, como é uma cetona, o sufixo é ona. Então ficaria, ó, 4 etil, 3 metil. Ciclo, porque a cadeia é fechada. Pente, porque tem 5 carbonos. No carbono 2 tem uma dupla, 2 em. Ona, porque é uma cetona. Poderia colocar esse 2 aqui para frente, dá 2 ciclo pentenona. Agora eu tenho uma cetona que tem 2 grupos funcionais. Então, a cadeia principal vai ser aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aqui seria metil, metil, metil e etil. Numera da extremidade mais próxima do grupo funcional. Então, numera da esquerda. Nome das ramificações em ordem alfabética. 9 etil. 4, 6, 10 trimetil. Aqui tem um detalhe. Só cai nomenclatura até 10 carbonos, tá? Só que isso aqui tem 11. O prefixo para 10 é dec. Para 11 é undec. Tá? Mas não vai cair com 11 para você. Vai cair até 10. Mas quando eu fiz, eu não contei, só fui contar depois, ficou com 11 mesmo. Mas a regra é a mesma. Prefixo para 11, undec. Tem uma ligação tripla, 7 in. Tem 2 grupos funcionais, 2, 5, diona. Então, juntando, 9 etil, 4, 6, 10 trimetil, 11 carbonos, undec. No carbono 7 tem uma tripla, 7-in. No carbono 2 e no carbono 5 tem 2 grupos funcionais, diona. Poderia chamar também de 7, 1-decim, 2,5, diona. Ácidos carboxílicos. Os ácidos carboxílicos, pessoal, tem vários, alguns deles no nosso dia a dia. O ácido fórmico, por exemplo, é encontrado na formiga. Quando uma formiga ferra a gente, ela inocula ácido fórmico, por isso que coça um pouco. O ácido acético é o ácido encontrado no vinagre. Se você pegar um rótulo de vinagre e ler, vai estar lá uma solução de ácido acético. Tá? E o ácido benzoico é o ácido do benzeno. Esse ácido benzoico é o nome vulgar que já foi consagrado pela IUPAC. A IUPAC já considera ácido benzoico o nome oficial. Nomenclatura, de novo, as 4 regras. O que vai mudar agora? Sufixo. Sufixo agora para ácido é
óico. E como é um ácido, a gente costuma colocar antes do prefixo a palavra ácido. Então, por exemplo, aqui, um carbono, esse cara aqui é o ácido metanóico. 2 carbonos, prefixo para 2, et. Esse cara aqui é o ácido etanóico. Se eu tiver 3 carbonos, o prefixo é prop. Como tem uma dupla, o infixo é en. Então o nome fica ácido propenóico. Agora eu tenho uma cadeia mais ramificada. A cadeia principal começa do ácido, do grupo funcional. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seria essa a cadeia principal. Numera da extremidade que tem um grupo funcional. 1, 2, 3, até o 8. Ramificação em ordem alfabética. 6, etil. Esse cara aqui é o isopropil. 3, isopropil. Desculpa. Tem mais um etil bem aqui. 2, 6, dietil. 3, isopropil. 7, metil. Cadeia tem 8 carbonos, oct. Agora aqui eu tenho uma dupla e uma tripla. A dupla está no carbono 6. A tripla está no carbono 4. A dupla a gente usa o infixo em. E a tripla a gente usa o infixo in. Quem vem na frente, a dupla ou a tripla? Bom, toda vez que tem um empate na química orgânica e nomenclatura IUPAC, quem decide é a ordem alfabética. Então, o em vem na frente do in, porque vem na frente do i na ordem alfabética. Então, fica ácido, 2, 6, dietil, 3, isopropil, 7, metil, 8 carbonos, oct. No carbono 6 tem uma dupla, 6-en. No carbono 4 tem uma tripla, 4-in. E o sufixo oi. Inclusive, pessoal, se você tiver um composto, tem uma dupla numa extremidade e uma tripla na outra extremidade, quem comanda a numeração é a dupla. Tá? A dupla tem preferência sobre a tripla por causa da ordem alfabética. O en vem na frente do in. Ou você pode colocar assim, 6,4, octeninoico. En da dupla, in da tripla, oico do grupo funcional, ácido carboxílico. Aqui eu tenho um ácido com 2 grupos funcionais, um em cada extremidade. 2 duplas. Vou numerar da extremidade mais próxima da dupla, né? Então ficaria... Aqui é o metil, e esse cara aqui é aquele vinil, que a gente viu lá no início da aula. Ordem alfabética, primeiro metil. 7, metil. 3, vinil. 9 carbonos, non. Tem uma dupla no carbono 3, a outra no carbono 5. 3, 5, dieno. Como são 2 grupos funcionais, dióico. Então, 3, 5, dieno, dióico. Pode colocar o 3, 5 para frente. Então, fica 3, 5, nona, dieno, dióico. Eita, já vai dar 9,5.